Veja você na TV, a TV Você, o amor pela cidade. E hoje interrompemos a programação normal da TV Cidade, Canal 7, o amor pela cidade, para trazer as imagens de uma pessoa abençoada, que já está aparecendo ali conosco. Faço referência especialíssima a um condutor de obras e de almas. Eu denominei o Padre Albino, Monsenhor Alves da Cunha e Silva, o epíteto nominal de o maior benfeitor de obras e de almas que passou pela história de Catanduva. E nessa sequência de Dom Celso, que foi o primeiro bispo da nossa diocese, que eu lutei muito para que Catanduva tivesse uma diocese, com Dom José de Aquino Pereira, hoje já de saudosa memória, vem preencher um vazio, depois da saída de Dom Celso, essa pessoa que todos já admiram. Tem um coração magnânimo, é uma bondade. Dizem que ele é um santinho. Trata-se Dom Eduardo. Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues. Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, descendência? Meu pai, José Justino Rodrigues, é neto de português, e minha mãe, Aurora Sales, filha de um fazendeiro lá de Minas, no interior de Minas. Nasci no município de Vias Fortes, a antiga União, e foi um quilombo. Nasci numa fazenda antiga, eu perfazia 18 quilômetros a cavalo, mesmo depois de padre, para visitar meus pais. Essa fazenda antiga foi demolida, depois foi construída uma casa menor, onde não havia nem luz elétrica, era só mesmo uma vida muito, muito frugal, muito campesina, né? Minha infância foi vivida até os 5 anos nessa fazenda. Depois fui estudar, mas as férias eram passadas lá. Me tornei padre em 1964, em Juiz de Fora, pelas mãos de Dom Geraldo Maria de Moraes Penido. E hoje sou bispo e, depois de emérito, Santa Sé me pediu que ficasse um tempo em Catanduva, o que eu faço com muito prazer e muita alegria, agradecido sempre a Deus de me dar a oportunidade de servir mais um pouco, não obstante a idade ter avançado além dos 75. Muito bem, a Santa Fé, o senhor disse que deixou o senhor aqui há algum tempo. Não dá para que esse tempo seja prorrogado? Espero que não, né? Porque na minha idade já é cansativo ter que administrar uma diocese, se bem que Catanduva não é uma diocese muito grande, uma diocese privilegiada, no estado de São Paulo, com vias de ônibus e de carro, as estradas muito boas, as paróquias todas vizinhas, um clero também muito eficiente, um laicato dedicado, uma história tão bonita, tendo nas suas raízes o carisma do Padre Albino. Então, é uma alegria poder estar aqui, mas naturalmente é preciso que venha um bispo novo, sangue novo, para dar continuidade a esse trabalho admirável que Dom Celso iniciou, Dom Otacílio deu continuidade e que é preciso levar a cabo no mundo de hoje tão complexo, exigindo muito descortínio, muito discernimento da parte daquele que dirige. Eu conversei com o senhor hoje, quando eu falei que nós doamos terreno da igreja de Santa Rita de Cássia, terreno Nossa Senhora de Fátima. A semana Padre Albino, o senhor fez referência, o senhor está bem poderoso, não. Os dois, a mensagem, leitura e a legislação foi de minha autoria, mas a doação foi do poder público e, pelos meus conhecimentos jurídicos, não poderia ser de outra forma a não ser doar para as Cáritas. Então, não fiz nada mais que uma obrigação de leigo, de cristão, de apaixonado pelo Padre Albino, que eu até fiz uma entrevista histórica com ele e foi feito em carretelzinho pequeno, daquele que girava. Eu não acho a voz do Padre Albino. Que pena. O senhor já conhecia o Padre Albino de nome?
quando eu fui nomeado para cá, eu procurei ler. Antes disso não? Não conhecia. Fiquei conhecendo depois da minha nomeação, depois que o Núncio Apostólico me chamou e pediu que eu viesse para cá. Eu fui ler a história de Catanduva e me deparei com essa figura extraordinária de servo de Deus e de sacerdote, que é o Padre Albino. Está para ser beatificado. O processo está em Roma, já é servo de Deus, ou seja, o processo já foi acolhido na Santa Sé. Dom Eduardo, o senhor gosta de ser chamado Dom Eduardo? Tem alguns mais nomes, mas qual? Eduardo. Esse Benes é do presidente da Checoslováquia. Em 1941, quando eu nasci, era presidente da Checoslováquia. Eduardo Benes, ele resistiu bravamente ao nazismo. Em razão disso, meu pai, que gostava sempre de dar um nome significativo, simbólico, me deu o nome de Eduardo Benes. O irmão acima de mim foi Fernando, por causa de Santo Antônio, nasceu no dia 13 de junho, e Horta, por causa de um monsenhor muito santo que havia na região. Então, meu pai escolhia nomes de acordo com a sua fantasia de um homem da roça que gostava muito de ler as seleções Reader Digest. Então, o nome inteiro é Eduardo? Benes de Sales, da minha mãe, Rodrigues, do meu pai. Rodrigues. Dom Eduardo Rodrigues. Esse programa é visto às 12 horas, nós estamos agora, às 20 horas e também às 8 horas da manhã. A partir de segunda-feira, está sendo gravado, nós vamos repetir durante uma semana. Às 8 da manhã, às 12 horas e às 20 horas. Como esse programa está sendo ao vivo, o meu querido professor José Ribamar Souza Júnior está com o número 981140944. 981140944. Dom Eduardo é tão solícito, falei, quais as perguntas o senhor quer que eu faça? O senhor está à vontade. Então, como a população foi ontem, lotou o anfiteatro da Câmara Municipal na campanha da fraternidade, eu gostaria que, se alguém tivesse alguma pergunta para esse mestre sacerdote, esse presbítero, o reverendíssimo Dom Eduardo Rodrigues, esse telefone está à sua disposição, 981140944. Dom Eduardo, a campanha da fraternidade tem um nome e referência a políticas públicas. O nome inteiro? Campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. Tem como texto de inspiração do capítulo 1 do profeta Isaías, versículo 26. Que diz? Naturalmente, o contexto: libertados pelo direito e pela justiça. A grande ideia de profeta Isaías, no capítulo 1, aí pelo ano 700 e qualquer coisa, antes de Cristo, vendo a situação da cidade de Jerusalém, em que muitas pessoas, estavam abrindo mão dos ideais vindos da lei de mosaica e um afastamento da verdadeira religião, ele faz advertência a Jerusalém, inclusive chamando-a de prostituta, né? Ou seja, aquela que deixa o amor do Deus verdadeiro para se jogar nos braços de outros amores que não o seu Deus, né? Então ele anuncia Deus anuncia através dele que Deus quer fazer uma intervenção e quer um povo libertado pelo direito e pela justiça. É verdade, se todos nós, no amor, praticássemos o direito, praticássemos a justiça, a sociedade seria muito diferente e Jerusalém não seria mais a prostituta, seria a esposa engalanada para o encontro com seu esposo, que é o próprio Deus, conforme a imagem do Antigo Testamento. E Mateus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, em meu nome eu estarei. Como o senhor é reverendíssimo e eu sou um homem de muita fé, passei por alguns momentos difíceis com o coração e a mão do senhor, por intercessão de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Santo Expedito, como fé inquebrantável, me trouxe de volta à vida. E nós estamos aqui, eu tenho certeza que o senhor está aqui conosco, pairando nesse momento sobre Catanduva, nesses momentos difíceis desse ano, onde algumas
catástrofes aconteceram, como ontem perdi um amigo meu, o Ricardo Boechat, trabalhei com ele em São Paulo. Então, depois eu gostaria, ao final da nossa reunião, desse diálogo, que o senhor pudesse dar uma bênção para Catanduva. Farei com muito prazer, posso até dar a bênção para Catanduva, ao vivo aqui, sim, para todo o povo, né? Então vamos fazer uma oração. Mas não agora, no final da Deixa para o final. Tá bem, fica para o final. Tá bem. E gostaria que também o senhor designasse algum presbítero, se for do seu vislumbre mental e sacerdótico, que pudesse todo dia, às 18 horas, fazer a hora de Maria aqui na TV. E não precisa vir todo dia às 18 horas. Grava. O senhor mesmo, se quiser, pode fazer essas gravações de 1 minuto ou mais, à vontade do grande reverendíssimo Dom Eduardo Rodrigues, porque todas as religiões têm uma proximidade muito grande com televisão. A nossa Igreja Católica, eu sempre me coloco à disposição e, mais uma vez, reitero esse pedido às 18 horas, a hora da Ave Maria, que algum presbítero, o senhor, com a mensagem, pudesse transmitir bondade e espiritualidade para todos os lares que nos assistem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Riba. Vapt-vupt, pode voltar ao programa que estava. E nós passamos para um outro lado agora, falar um pouquinho da vida de Dom Eduardo, algumas passagens da sua vida, algum sonho que teve, alguma tristeza, seu livro de cabeceira que não seja a Bíblia, um homem que ele guarda como exemplo, se ele gosta de novela ou não, que agora eu sou um lutador para que as grandes empresas comunicadoras tenham horário, porque uma criança de 7, 8, 10 anos que não tem a personalidade formada pode assistir. Não sou quadrado, não sou um homem radical, mas são cenas pesadas depois das 11 horas, da meia-noite, como era antigamente, aí sim. Mas hoje uma criança não está com a personalidade formada. Vê cenas chocantes às 7, às 4, 5 horas da tarde, 8 horas, que nós pudéssemos fazer um movimento nacional para que as cenas chocantes, esse problema de gênero, que pudesse ser depois das 11 horas da noite, quando as crianças já estão dormitando. Mas, como a vida é a vida e o Brasil é o Brasil, quem sabe um dia vai acontecer. Vapt-vupt. Já já voltamos ao vivo com o programa Atualidades, com esse nosso reverendíssimo bispo, que é um encanto de pessoa, conforme os senhores estão assistindo. E se tiver alguma pergunta, 981140944. Estamos ao vivo hoje. Incagete Cartuchos e Toners, soluções em impressão. A Incagete realiza os serviços de manutenção e reparos em impressoras e copiadoras. Toda a linha de cartuchos, toners e suprimentos para impressoras das melhores marcas do mercado. Fone 17 3524 6752 Catanduva. Voltamos com o reverendíssimo bispo Dom Eduardo Rodrigues, descendente de português, como grande Padre Albino, Monsenhor Alves da Cunha e Silva. A saudade dele fica um pouco mais não latente graças à sua presença. Um livro que o senhor aconselha o telespectador, a senhora telespectador jovem a ler. Um livro que eu aconselhe, há tantos livros bons, sem ser né? a Bíblia, né? Tantos livros bons, mas, por exemplo, eu estou lendo agora um livro muito bom, que é um livro sobre Teresa d'Ávila, que é Quero Ver a Deus. É um livro grande, onde narra toda a doutrina espiritual
Santa Teresa d'Ávila. Esse é um grande livro para quem quer conhecer o caminho de uma vivência espiritual mais profunda, né? Agora, livro que eu tenho sempre como fonte de informação, um livro antigo, medieval, é a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Sempre recorro para vários assuntos referentes à teologia. E há muitos outros livros que já passaram pelas minhas mãos e que eu li e que fazem muito bem, né? A história de Teresa de Calcutá, a história de São Damião, aquele que foi viver no Haiti para cuidar dos leprosos, São Vicente de Paula, a história do cura d'Ars, em geral a vida de santos, né? A gente que é padre tem esse gosto muito especial dessa leitura, que serve de alimento e orientação para a gente também, né? Por falar em livro, passo às mãos do senhor, de presente, esse livro que eu sou autor. Muito obrigado. E aí as folhas 365 tem É Preciso Sonhar. Depois o senhor dá uma folhadinha. A gente, de vez em quando, apesar da fé e da bondade, as folhas 365, é preciso sonhar. Isso não pode deixar de sonhar, senão morre, né? Morre. Dom Eduardo, entre o bem e o mal, o senhor já teve alguma tristeza? Sim, várias. Por exemplo, a morte da minha mãe, do meu pai, né? Essas são as duas tristezas maiores, naturalmente, né? Mas não tive, assim, tristezas provenientes de alguma grande frustração. Essa é uma tristeza normal pela qual todos devemos passar, a perda de amigos, né? A perda do pai, da mãe. Mas não tem nenhuma outra, não lembro de nenhuma tristeza que eu pudesse dizer, olha, teve uma época que me aconteceu isso, algum dissabor. Não, acho que é a vida normal, né? É uma pergunta assim meia capciosa. Não gostaria de fazer, mas já fazendo. Mas já fazendo. Há um axioma popular que diz que Deus é brasileiro. Ele está pertinho dos nossos corações. Essa tragédia de Brumadinho foi a maior catástrofe da história do Brasil. Tivemos outra no mundo de 7.000 pessoas, mas do Brasil essa é a maior. Será que Deus deu uma cochiladinha perante a nação brasileira? Talvez alguém na nação brasileira tenha cochilado diante de Deus, esquecido dele, né? Talvez devemos inverter. Deus está sempre próximo. Agora, quem elege a riqueza como valor supremo e não tem o cuidado de proteger a vida, é responsável por esse acidente, por esse desastre, né? Alguns dizem por essa tragédia, né? Então, Deus continua perto e Deus está perto, sobretudo, daqueles que estão sofrendo, para confortá-los. Mas aqueles que são responsáveis, de alguma forma, humanamente falando, que forem responsabilizados diante de Deus, deverão responder por isso, né? Exatamente porque Deus está sempre, sobretudo, junto daqueles que são injustiçados e que sofrem, né? Estou lembrando aqui do Holocausto, né? Quando o Papa Bento XVI esteve, se não me engano, em Auschwitz, uma daqueles campos de concentração, ele fez a pergunta, onde estavas, ó Deus, né? E a resposta que a gente deve dar, ele estava, sobretudo, naqueles que estavam entrando nas câmaras de gás e nos trens que levavam para esse fim tão doloroso, né? Também um psicólogo, Viktor Frankl, uma vez fez essa pergunta, o que é o homem? Deu duas respostas. Um ser capaz de criar os campos de concentração e as câmaras de gás. Segunda resposta, um ser capaz de entrar louvando a Deus na câmara de gás. Então, Deus é bom, Deus criou o ser humano e cada um de nós deve dar a melhor resposta possível. Quando não respondemos conforme ao seu desígnio, nós introduzimos o mal no mundo. Beleza. Fazemos os outros sofrer e a nós mesmos. Beleza. Eu me lembro também de uma passagem de São Francisco de Assis, as pegadas na areia, né? As pegadas na areia, isso aí. Ele carregava, né? Aquele padre cantor, canta isso muito bem. Eu esqueci o nome do padre, de barba. Bonito. Jesus, onde está você?
Eu te carregava. Estavam 4 pés na areia, agora só tem 2. Estou te carregando, meu filho. É isso aí. É isso aí. O senhor, a vocação de sacerdote, começou? A minha vocação começou, eu era menino, de 10 anos, e tinha um seminarista órfão de pai e mãe que passava as férias, uma parte das férias na minha casa, falava muito do seminário. O seminário tinha um campo de futebol, tinha um açude, a gente nadava. E eu me encantei com aquilo. Meu irmão acima de mim era previsto por se chamar Fernando, que, nome de Santo Antônio e Horta, por causa de um padre muito santo. Se falava que ele iria para o seminário, há 2 anos mais velho que eu. Ele não quis ir, então eu me propus a ir para o seminário, levado um pouco pela essa fantasia do esporte, né? Mas já com uma predisposição, na medida que o tempo fosse correndo e eu fosse amadurecendo, como criança ainda, de assumir essa vocação. E de fato éramos 18 no primeiro ano de ginásio, a 5ª série. Dos 18, eu fiquei, os outros saíram, e um outro atrasou 2 anos. Então, quando chegou aí pelos 15 anos, passar 16, passar para o curso superior, eu tive essa graça de poder fazer essa escolha, né, que depois se confirmou até a ordenação. O senhor passou por quais paróquias? Eu passei em Juiz de Fora, eu fui como padre recém-ordenado, vigário paroquial da Catedral, ajudava Monsenhor Miguel Falabella de Castro, que é até parente desse Miguel Falabella da TV Globo, batizou o Miguel Falabella. E ali fiquei 7 anos, depois fui transferido para trabalhar como formador de padres no seminário, onde fiquei até 1971, praticamente 98. Os últimos 4 anos que vivi como padre em Juiz de Fora, antes de ser bispo, eu continuei dando aula no seminário. Eu morei no seminário até 94, fui para uma paróquia. Em 98 fui escolhido bispo, fui para Porto Alegre como bispo auxiliar. De Porto Alegre, depois 2 anos, em para Lorena como bispo titular de Lorena. Pertinho de Rita. Isso, onde trabalhei na Canção Nova, fui entrevistador na Canção Nova. Vários anos eu fiz trabalho de entrevistar bispos e outras pessoas. E em 2005 fui nomeado arcebispo de Sorocaba, tendo ficado emérito em 2016, dezembro de 2016. O senhor fala sempre seminário. Onde foi esse seminário? Juiz de Fora. Juiz de Fora. Embora mineiro, eu sei que o senhor torce para o Fluminense. Juiz de Fora era caminho do imperador, que vinha do Rio, Petrópolis. Juiz de Fora era o ponto de dormir para depois seguir para as Minas Gerais, né, na direção onde deu esse desastre, né, Ouro Preto, Vila Rica, Mariana. E ele ficava em Juiz de Fora. Então, Juiz de Fora é uma cidade que depende culturalmente do Rio de Janeiro. Está a 2 horas do Rio de Janeiro, está a 4 horas e meia de Belo Horizonte. É a primeira cidade industrial de Minas, a Manchester Mineira, como Sorocaba é a Manchester Paulista. Na mesma época que vieram as fábricas de tecido para Sorocaba, Juiz de Fora também recebeu. A primeira usina hidroelétrica da América do Sul está em Juiz de Fora por causa disso. Então, Juiz de Fora depende do Rio. E todo mundo torcia para o time do Rio, porque Belo Horizonte nem existia. Juiz de Fora já era cidade industrial. Então, quem ali cresce, torce mais para os times do Rio. Então, eu torcia para o Fluminense quando era menino, hoje eu nem sei qual é o time do Fluminense. Não está bem. No meu tempo era Castilho, Pinder e Pinheiro, Jair Edson Bigode, Telê, Didi, Marinho, Robson e Quintas. Timaço, hein? 1953. É isso aí. Beleza, hein? Tá com a memória boa, hein? Não, guardei desde menino. Vamos repetir a escalação. Castilho, Pinder e Pinheiro, Jair Edson Bigode, Telê, Didi, Marinho, Robson e Quintas. Telê e Didi, olha que coisa. O Didi já depois foi para o Botafogo. O senhor é a favor do celibato? Sou a favor do celibato, eu sou celibatário, como é que eu posso ser contra? Me perguntar se o senhor é a favor do casamento, mas o senhor pode ser a favor do casamento e a favor do celibato, depende da vocação de cada um, né? Eu sou a favor do casamento, torço para que os casais sejam muito felizes, vivam o matrimônio conforme o desígnio de Deus, né? E se a igreja algum dia aceitar que homens casados se tornem padres, eu vou aplaudir. Porque há homens casados que são tão cheios de amor pelas suas esposas que podem amar a igreja com o mesmo amor e podem ser padres. Isso já existe no Oriente. A igreja oriental católica existe a figura do casado que se torna padre, né? O senhor falou que já foi comunicador no setor Canção Nova. da Canção Nova. Gostaria que fizesse uma pergunta a mim.
dentro do seu raciocínio, a sua inteligência, o nosso reverendíssimo Dom Eduardo Rodrigues pergunta agora para o José Alfredo. Agora eu sou entrevistador. José Alfredo, o senhor nasceu onde? Quem é o seu pai e sua mãe? Como é que o senhor percorreu esse caminho e se tornou esse homem público de tanta influência aqui em Catanduva? A grande influência é mais do seu coração. Mas olha, o senhor fez uma pergunta que eu sou filho de revolucionário em 32. Meu pai me ensinou muito. Depois o senhor vai ler ali, que eu escrevi com meu pai na lápide do seu túmulo. E eu diria ao senhor que, como homem de fé, eu fui abençoado. E ele queria que eu fosse. Quando eu falei que ia cursar ciências jurídicas e sociais, ele ficou muito triste. Aí eu tinha um tio que foi muito dedicado à igreja, o professor Néder Ábido, que tem o filho dele hoje, o Dr. Néder Filho. E eu fui falar com meu tio. E ele veio convencer meu pai, que ele estava muito triste comigo, que eu seguiria a carreira de advogado. E aqui estou perante o senhor, com essa oportunidade que a vida me deu de ter um canal de televisão, produzindo para a cidade. E aí, Catanduva, eu tive o privilégio de aqui nascer. Eu sempre falo, Catanduva é minha eterna namorada. Pode ser que alguém goste de Catanduva, mais do que eu, o senhor hoje, ninguém. Então, dediquei minha vida a Catanduva ao longo da minha existência. Logicamente, Cristo que foi Cristo foi crucificado, então, para ganhar o colorido, a amplidão de 100% não existe. Mas a maioria da comunidade me quer muito bem e eu amo essa cidade e tenho o privilégio de estar aqui com o senhor hoje. E vou pedir ao senhor que, neste momento, chegamos ao final, o Ribamar está me dando sinal, que nós possamos, que o senhor possa, com a sua espiritualidade de reverendíssimo bispo, dar uma bênção aos lares de Catanduva. Dom Eduardo teve um problema no joelho esquerdo, direito, mas já está levantando bem. Hein? Já, o Fluminense já pode contar com o senhor. Pode. Se precisar de uma seleção de veteranos, eu estou aí. Tá aí. Jogou futebol ou não? Joguei muito tempo. Que posição? Não, eu jogava de back e depois com futebol de salão. Olha lá. Gira o campo inteiro, né? Além do Pelé, quem o senhor gostava além do Tele? Ah, temos um deles. O Rivelino, o Zico, o Gerson, né? Então, o jogou. Didi, o Garrincha. Temos grandes craques, grandes jogadores, né? E mais recente, o Romário, o fenômeno, Ronaldo Fenômeno, né? Fenômeno. Muito bem. Eu peço ao telespectador agora que largue o que estiver fazendo, a senhora principalmente, o senhor de certa idade, e você, meu jovem, para receber o nosso bispo. Primeira entrevista ao vivo deste ano, dedicada a Catanduva, pelo abençoado Dom Eduardo Rodrigues. Agradeço a oportunidade, quero desejar a todos os irmãos e irmãs de Catanduva que tenham um ano muito feliz, estamos iniciando, que o Brasil possa encontrar caminhos de justiça e de paz. E invoco a bênção de Deus sobre toda a comunidade de Catanduva e circunvizinhanças, paróquias de outros municípios que possam estar nos assistindo, e telespectadores que pela Oi podem nos ouvir e nos ver. 28. Ó Deus, que sois nosso Pai, nós vos pedimos, abençoai esta cidade, abençoai a nossa igreja de Catanduva, todas as famílias que nos acompanham. Sobre todos vocês, irmãos e irmãs, sobre esta TV, venha generosa e abundante a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Agradeço muito ao Dr. José Alfredo essa oportunidade e desejo que realmente esta emissora de TV possa ser um serviço à verdade ao povo. A serviço de Jesus, o mestre dos mestres, como homem de fé, eu agradeço muito a intercessão de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Santo Expedito, que trouxe o Dom Eduardo, e além disso, como ele mesmo profetizou, o canal 28 da Oi está no satélite para o Brasil inteiro.
essa reportagem, essa entrevista vai ser levada ao canal 28 da Oi, e o senhor telespectador, não mais de Catanduva, de São Paulo, mas do Brasil, teve a grande oportunidade de receber a bênção do reverendíssimo e abençoado Dom Eduardo Rodrigues.